Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Governo gasta mais de 164 milhões de reais só em aposentadoria de ex-parlamentares. Horário de verão pode gerar economia de mais de 160 milhões de reais. Governo pretende mudar também as leis trabalhistas. Saiba como driblar o consumismo infantil. E veja também. Mundo real, mundo virtual, parece coisa shakespeariana, né? To be or not to be, that's the question. Hoje, a psicóloga Raquel Vilauta está aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Você pai, você mãe, como é que a gente disciplina o uso da internet, os jogos, pelas nossas crianças, né? A internet tem seu valor e tem também momentos prejudiciais. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Dentre as várias polêmicas que o governo Temer tem causado pelas reformas, uma delas é a proposta de mudanças nas leis trabalhistas. A votação acontece só no ano que vem, mas enquanto isso, o assunto ainda vai ser muito discutido por instituições do setor. A proposta de reforma trabalhista causou uma enorme polêmica entre governo, centrais sindicais e patronato. A sugestão foi lançada pelo governo sob a justificativa de que a consolidação das leis do trabalho está defasada e precisa ser atualizada para atender a todos os setores do trabalho, principalmente os da economia e tecnologia, que passam por constantes transformações. Entre as principais alterações que são estudadas está a formulação de um contrato de trabalho onde o colaborador será remunerado de acordo com as horas trabalhadas. Pode haver também um contrato por produtividade e ser mantido o modelo atual de contratação, baseado na jornada de trabalho. Dentro desse aspecto da jornada, com a possível reforma, o trabalhador vai poder exercer suas atividades até 12 horas diárias, não podendo ultrapassar as 44 horas semanais. A questão, quando se fala da reforma trabalhista, ela tem causado muita curiosidade e muita angústia, né, para muitos trabalhadores. A reforma permite o negociado sobre o legislado, limitando esse poder de negociação nos termos da Constituição. A especialista em direito sindical esclarece também que as propostas não podem ser implementadas se for para prejudicar os trabalhadores. A lei, ela não pode ser flexibilizada para reduzir direitos constitucionais. De acordo com o assessor de assuntos estratégicos da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a reforma trabalhista, se aprovada, vai gerar mais postos de trabalho, além de trazer muitos benefícios para os trabalhadores e um maior espaço para negociações entre empregador e empregado. Então tem detalhes que hoje, com o nível de maturidade que a gente tem dos sindicatos patronais, dos sindicatos dos trabalhadores, é possível a lei permitir com que eles negociem e cheguem a um acordo que é melhor do que o previsto em lei. E a gente acredita que tem muito avanço e muita oportunidade para ser gerada melhor para os trabalhadores e para as empresas com essa negociação. É esse tipo de avanço que a gente quer. Já o representante de central sindical pontua alguns aspectos negativos da possível reforma e é taxativo sobre o posicionamento do sindicato. Então, a reforma ela é ruim, porque, primeiro, estão querendo ampliar a jornada diária de 8 para 12 horas. Segundo, querem acabar com o horário de descanso, de almoço de 1 hora, que é legal. Terceiro, querem acabar com o 13º salário, com as férias de 30 dias, inclusive FGTS. Na nossa opinião, isso é muito prejudicial para os trabalhadores e é inaceitável um tipo de ataque tão grande que o governo Temer, juntamente com os empresários, querem fazer nesse momento. Ele acrescenta que as condições de trabalho dos países que aderiram à reforma não melhoraram. Nós somos contra porque em nenhum país que houve uma reforma trabalhista que reduz ou elimina direito, como é que está sendo proposta no nosso país, cresceu o emprego. Muito pelo contrário.
O que há é rebaixamento de salários, é precarização das condições de trabalho. Além de repercutir diretamente na vida do trabalhador, a possível reforma vai influenciar também na economia do país. Quem é a favor acredita no aumento da oferta e formalização do trabalho e de que, desta forma, o governo vai arrecadar mais tributos. Recolhimento de tributos. Hoje existe uma sonegação generalizada com relação a recolhimento de tributos. Se você coloca isso transparente e principalmente a população entende a necessidade de fazer o recolhimento do tributo, todos, na minha opinião, todos irão ganhar. Ainda sobre o governo e suas reformas, aconteceu mais um fórum para se discutir a situação do país. Um dos temas em pauta foi o acordo de leniência. A intenção é permitir que empresas envolvidas em corrupção colaborem com investigações, reparem o dano financeiro causado e que tenham sanções reduzidas. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que as discussões no fórum vão buscar consenso e focar em 3 grandes áreas. O tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. Esse fórum é o novo formato das antigas câmaras setoriais que foram recriadas pelo governo Temer como um novo modelo. O fórum deve discutir propostas que ajudem a melhorar o ambiente econômico, remover travas da economia, contribuir com o crescimento e com a geração de empregos no país. Um dos principais pontos discutidos na reunião, segundo o ministro, foi a necessidade de buscar soluções para os acordos de leniência. Esses acordos permitem que as empresas envolvidas em atos de corrupção, por exemplo, colaborem com as investigações e reparem o dano financeiro ao setor público, mas tenham sanções reduzidas. O foco hoje foi acordo de leniência. Houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema. Vamos discutir isso nas próximas 2 semanas e, então, com um consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. O objetivo do fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo. E, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições. Em reuniões anteriores, lideranças sindicais, como o deputado Paulinho da Força, defenderam que os acordos de leniência prevejam punições a pessoas físicas e não a empresas envolvidas em práticas criminosas. Vamos ao plantão da redação. E os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia montaram um centro de apoio aos peregrinos que passam por um trecho na Via Dutra, em Taubaté. Os romeiros que seguem caminhada até o Santuário Nacional de Aparecida contam com atendimento médico e alimentação. Segundo os organizadores, o objetivo é ajudar o fiel a terminar a peregrinação. E o Tribunal Regional Eleitoral adiou pela 4ª vez o julgamento do prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB. Ele teve o maior número de votos no pleito no último dia 2, mas a candidatura foi impedida pela Justiça. O resultado não foi homologado e a eleição segue suspensa. E um acidente no anel viário de Pindamonhangaba deixou 3 trabalhadores de uma empresa de limpeza pública feridos. O motorista de um carro Celta acabou perdendo o controle na descida do trecho. O carro teria batido em um poste e depois atingido os trabalhadores que faziam a limpeza do canteiro central. Eles tiveram ferimentos leves. Kívia Henning, repórter setorial. Minha gente, um dos assuntos mais discutidos no momento é a reforma da aposentadoria. Você sabia que, por ano, o governo gasta mais de 164 milhões de reais só em aposentadoria de ex-congressistas? É isso mesmo. Em média, um ex-parlamentar se aposenta com um salário de R$ 14.100. Já a média do INSS é de R$ 1.862.
Todo ano, o governo gasta 164 milhões de reais para pagar 1.170 aposentadorias e pensões para ex-deputados federais, ex-senadores e dependentes de ex-congressistas. O valor pagaria a aposentadoria de quase 6.800 pessoas com o benefício médio do INSS. Em média, um ex-parlamentar se aposenta com um benefício de R$ 14.100. Enquanto isso, o teto do INSS é de R$ 5.189. Hoje, a Câmara tem 525 ex-deputados aposentados. 22 estão com o pagamento do benefício suspenso porque estão no exercício do mandato. Já o Senado conta com 70 ex-senadores aposentados. 9 deles estão em exercício e, por isso, também não recebem o benefício. Esses parlamentares se aposentaram com regras bem mais generosas do que as atuais. Eles contribuíram para o Instituto de Previdência dos Congressistas, extinto em 1997, após registrar rombo de mais de 520 milhões de reais. O IPC, como era conhecido, permitia que parlamentares se aposentassem com 8 anos de contribuição e com 50 anos de idade. Hoje, deputados e senadores que assumiram a partir de 1999 foram obrigados a cumprir as regras do atual Plano de Seguridade Social dos congressistas, que exige 35 anos de contribuição e um mínimo de 60 anos de idade para pagar a aposentadoria integral. A equipe técnica responsável pela reforma da Previdência propôs que as regras dos parlamentares também sejam modificadas. E finalmente está proibido os espetáculos de vaquejada. A prática é considerada cruel. E já não é de hoje que assuntos que envolvem proibição de atos desrespeitosos com animais causam polêmica, já que esta nova lei abre caminho para o fim também, sabe de quê? Dos rodeios, que também causa muito sofrimento para os animais. Amigos, travou-se mais uma batalha importante na luta contra a crueldade praticada com os animais. Uma lei cearense que dava legitimidade à prática de vaquejadas foi derrubada pelo Supremo. E foi uma votação apertada, foi necessário o voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia para suplantar o empate, porque tinha gente dizendo que é uma expressão cultural do povo brasileiro. Estava na hora de acabar com tudo isso, vaquejada, rodeio, farra do boi, tudo isso que maltrata o bicho, né? No caso da vaquejada, puxam o boi pelo rabo até derrubá-lo, né? No caso do rodeio, comprimem os testículos do animal para produzir aqueles saltos que derrubam lá os peões. Barbaridade, né? Agora, o pior de tudo isso é ver que tem gente que não enxerga a crueldade. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, votou dizendo que não via clareza no maltrato ao animal na prática, que é uma prática de expressão cultural. Ora bolas, cultura, a gente renova, avança com o pensamento mais evoluído do ser humano. Eu queria ver se essas pessoas que defendem a prática a título de cultura, se fosse com elas esse maltrato que é praticado com os bichos, francamente. O repórter setorial faz um breve intervalo e na sequência você vai ver. Brincadeira de criança é coisa séria. Favorece cooperação, liderança e competição. Aguarde um instante, nós voltamos já.